Bom dia, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bianca, faço Física na UFMG e hoje a gente tá aqui pra falar de medidas de dispersão. Eu acabei de gravar um a respeito de medidas de tendência central e é muito importante ter esses termos em mente para poder fazer a variância, a amplitude e o desvio padrão das coisas. Bom, a primeira coisa que a gente vai comentar vai ser a amplitude. A amplitude, ela é mais ou menos de quanto em quanto, qual que é o maior ponto em que o seu dado pode variar. Então, ele vai ser o seu maior valor menos o seu menor valor. Se eu tenho o meu menor valor, até onde ele pode chegar. Então, maior menos o menor. A variância populacional, ela é um pouco mais complicada de fazer, mas ela também não é difícil, gente. Ela vai identificar mais ou menos qual que é a distância em que os meus dados outros estão da minha média aritmética. A conta que eu vou fazer vai ser um exemplo aqui, né? E basicamente eu vou ter uma competição de bolos. E aí as minhas competidoras são a Ana, a Bia, eu no caso, e a Vitória. Vou colocar a Vicky aqui para ficar mais fácil de escrever. E eu tenho, meu Deus, que linha torta. E eu tenho 3 dias, então eu vou separar aqui em 3 também. O meu primeiro dia, meu segundo dia e meu terceiro dia. Isso aqui é pra gente saber quem que fez os bolos mais rápido, por exemplo. Então, a Ana, no primeiro dia, fez o bolo em 63 minutos. No segundo, ela fez em 60. No terceiro, em 59. Eu fiz em 54, 59 e 60. E a Vitória fez em 60, 63 e 58. Agora eu quero calcular a variância populacional. Quando a gente fala de populacional, a gente está falando de calcular a variância de todos os meus dados. Nesse caso, seria de uma pessoa. Então, a variância populacional da Ana, da Bia e da Vitória. Mas é populacional porque eu quero calcular a variância dos 3 dias. Vamos supor, por exemplo, que essa competição durasse um ano, um mês. Seriam muitos dados para calcular, então eu teria que pegar uma quantidade de dias limitada. E por isso eu difiro a minha variância populacional de amostral. Quando eu pego uma quantidade limitada, pego uma amostra, ela é amostral. E nas contas, já eu mostro qual que é a diferença das duas. Enfim, eu quero calcular a variância, eu vou fazer da Ana, vou fazer mais ou menos aqui, porque é uma continha meio chata e bem grande de fazer. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser calcular a média aritmética dos dados da Ana. Então, a Ana, se alguém lembra, na minha média eu teria que fazer 63, que são os dados dela, né? Estão ali em cima. Mais 60, eu tô colando da minha anotaçãozinha aqui, dividido por 3. Isso aqui vai dar 60,6. Para fazer essa agora, eu calculei a média, mas eu quero a variância. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro dado. Então, o primeiro dado é 63. Diminuir pela média. E elevar a 2. Vou somar com o segundo dado, menos a média, elevado a 2. E vou fazendo isso para todos. Então, mesmo 60, mesmo se o primeiro for maior, o segundo for maior, isso não tem importância. Por exemplo, o meu primeiro dado é maior que a média, ou o meu primeiro dado é menor do que a média. Nesse caso, vai dar um número negativo. Não importa, porque eu vou levar a 2, então não vai ficar negativo mais. Então, 60,6 aqui, mais 59
menos 60,6. Isso tudo elevado a 2. E eu vou dividir exatamente como eu faço com a minha média. Então, eu vou dividir aqui por 3. Essa conta aqui vai dar, vou escrever aqui embaixo, 2,7 elevado a 2, mais menos 0,6 elevado a 2, mais menos 1,6 elevado a 2, dividido por 3. E cabe a vocês agora terminar essa conta. Eu vou deixar meio que de para casa, fazer o resto dessa tabelinha aqui, a variância da Bia e da Vitória. Que por conta de tempo mesmo, eu não vou fazer aqui. Acredito que a teoria, nesse caso, ela seja mais importante. Você já tem uma lista enorme para fazer. Agora, nessa conta aqui, qual que seria a minha diferença se, vamos supor, esses não fossem os meus dados completos? Vamos supor que eu tenho um mês de competição. Então, aquilo ali é só apenas uma amostra. Qual conta eu teria que fazer? O meu divisor, ele teria que ser o número total de dados menos 1. Então, aqui eu tenho 3 dados. Se fosse amostral, eu dividiria não por 3, eu dividiria por 2. E a variância, ela também pode ser escrita, se alguém gostar de fórmulas, eu posso escrever a variância é igual a somatória aqui de n números, n dados, que é igual a 1, que xi menos ma dividido por 2. Não, mentira. Que é elevado a 2 e dividido por n. Se ela for populacional, e n, escrever aqui em verde, n menos 1 se ela for amostral. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa notação de somatório, porque eu sempre tive muita dúvida. E vamos de problema na câmera de novo, mas tá tudo certo. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa notação de somatório. Eu tenho n coisas que eu tenho que somar aqui. E eu declaro que i é igual a 1. Eu tenho que somar n vezes isso aqui dentro. E o que é esse i? Eu tenho que xi menos a média aritmética, esse ma aqui é média aritmética, dividido pelo total, então dividido por n. Esse xi vai ser o x que está na posição 1, aí depois o x que está na posição 1 mais i, que é 1, então 1 mais 1, x que está na posição 2, está na posição 3, está na posição 4, está na posição 5, até que esse número aqui seja igual a esse aqui. E é isso. Mas, como tem gente que não gosta de fórmula, que prefere entender o conceito basicamente é esse aqui que eu mostrei no exemplo. De fazer cada dado menos a média aritmética elevar a 2 e dividir pelo total, se for populacional. Se for amostral, o meu denominador vai ser o total menos 1. E é o total de coisas que eu estou somando, tá? Não seria, no caso do exemplo de mês, não seria dividido por 30, seria dividido por 3 menos 1. E o meu desvio padrão, ele vai medir mais ou menos, ele vai ser uma taxa para saber se aqueles dados que estão me dando, as minhas estatísticas, elas são mais homogêneas ou mais heterogêneas. E quanto mais próximo de zero essa taxa, quer dizer que menos os meus dados variam, ou seja, mais homogêneos eles são. E meu desvio padrão, seja ele populacional ou amostral, vai ser a raiz quadrada da variância. É isso, gente. Eu posso até escrever a fórmula de desvio padrão, nesse caso seria a raiz quadrada somatório de n, em que i igual a 1, xi menos ma, elevado a 2 dividido por n, ou menos 1, se for amostral.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.